Olá pessoal, meu nome é Thiago Cruz, eu sou professor de língua portuguesa. Eu estou aqui hoje para resolver com vocês as questões de língua portuguesa que caíram no concurso do CFS 19, quer dizer, o curso de formação de sargentos aplicado no final do ano de 2018. Para fazer as provas de português, as provas de língua portuguesa, é importante que a gente leia com atenção o texto, porque várias questões, né, de interpretação e de gramática vão estar relacionadas a esse texto. Então, eu vou ler com vocês esse primeiro texto e nas próximas questões, e vou fazer a primeira questão, e nas próximas questões relacionadas a esse texto, é só voltar, caso você necessite, ler de novo o texto, né, para essa primeira questão, onde já fiz a leitura desse primeiro texto. Tudo bem? Então vamos prestar atenção à leitura do texto. Carteira de motorista terá formato de cartão de crédito e recursos antifraude. A CNH, Carteira Nacional de Habilitação, vai mudar de formato e de material em 2019. No lugar do papel moeda, entra o plástico, com mais recursos antifraude. O processo de obtenção deve ser simplificado. Na proposta que está sendo estudada pelo DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, os motoristas terão que fazer exames médicos a cada 5 anos, sem que seja necessário pagar taxa, apresentar documentação e tirar outra foto no DETRAN, para receber outra CNH, como acontece hoje. Após o condutor completar 55 anos, a periodicidade dos exames cai para 2 anos e meio. A partir dos 70 anos, passam a ser feitos anualmente. A nova regra só será possível com a adoção de tecnologias de segurança, conforme a Resolução 718 do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. A nova carteira terá o formato de um cartão de crédito e reunirá dados cadastrais do motorista tanto na parte impressa quanto na memória digital. A ideia é que as informações possam ser lidas por smartphones dotados de aplicativos desenvolvidos para agentes de trânsito. Sérgio Yoshioka, mestre em engenharia da computação, afirma que unir dados biométricos e cadastrais que possam ser lidos digitalmente praticamente elimina as possibilidades de fraude. O especialista diz que seria importante utilizar tecnologia de leitura facial, a mesma já disponível em alguns celulares. Com isso, não haveria a necessidade de apresentar o documento em uma blitz, por exemplo. O Departamento Nacional de Trânsito diz que as empresas que produzirão as carteiras serão previamente credenciadas e posteriormente habilitadas pelos DETRANs, seguindo o mesmo modelo de negócio atual. Este processo ainda não teve início. O cronograma publicado pelo CONTRAN prevê que as novas carteiras sejam emitidas a partir de janeiro, mas serão esperados atrasos. Eduardo Sodré, Folha de São Paulo, 25 de agosto de 2018, texto adaptado. Bom, então, é importante, quando a gente faz essa primeira leitura, ter algumas estratégias. Uma estratégia, né, que eu recomendo, você tem que testar para ver se funciona com você, é antes de fazer a leitura do texto, você lê a questão. Então, o que você pode fazer? Um teste. Lê primeiro a questão, né, principalmente as questões de interpretação, né, e depois faz a leitura do texto. O texto, na verdade, ele vai ter que ser lido mais de uma vez, né? Talvez não na íntegra, talvez uma leitura bem feita na íntegra torne desnecessário que você faça outras leituras na íntegra, mas você vai ter que voltar no texto nas partes que se referem às afirmações das questões, beleza? Aqui a gente não vai precisar disso, porque você tem gravado, você pode voltar. Mas vamos prestar atenção então, como a gente pode ler e aprender a resolver esse tipo de questão, né, com algumas dicas-chave. Vamos lá? Então, a primeira questão diz, conforme o texto, no que diz respeito às mudanças na Carteira Nacional de Habilitação, é correto afirmar que... Bom, atenção, pessoal, atenção ao ler o enunciado, tudo bem? É muito importante que ao ler o enunciado, a gente consiga perceber certas palavras-chave.
Por exemplo, nesse caso, ele quer saber em relação às mudanças na CNH. E outra coisa importante, que é bom grifar, né, que ele pede a alternativa correta, porque alguns enunciados pedem a alternativa incorreta. Então vamos lá. Alternativa A. A proposta de mudança do documento esbarra no receio de comprometimento da segurança com eventuais fraudes. Pessoal, lendo o texto com calma, você percebe que o texto inteiro ele trabalha com a ideia de mudança da CNH, né, da Carteira Nacional de Habilitação, no sentido de aumentar a segurança, facilitar o processo e aumentar a segurança. Então essa é uma alternativa que você tem que ficar muito ligado, porque é aquela mais errada de todas, né? Porque você tem que se ligar que esbarrar no receio de comprometer a segurança vai totalmente, né, totalmente na contramão daquilo que se propõe o texto, né? B. Na obtenção do novo modelo, todo o processo e os custos financeiros para os motoristas permaneceriam inalterados. Aí vale a pena você prestar atenção na palavra todo. Prestem muita atenção em todas as alternativas que tenham essas palavras. Todo, ninguém, sempre, nunca. Por quê? Porque são palavras que vão trazer uma espécie de... vão tornar absoluta a informação, né? Então assim, se você fala todo numa alternativa, se tiver um item, né, que não se enquadra nesse todo, a alternativa está totalmente errada, né? Então são palavras que não dá para afirmar que elas vão tornar a alternativa errada, mas são palavras que devem ligar o sensor de alerta do candidato, porque quando você lê essas palavras, todo, ninguém, nenhum, né, indica que essa alternativa ela tem uma grande chance de estar errada. Vamos voltar e vamos ver por que ela está errada? Na obtenção do novo modelo, todo o processo e os custos financeiros para os motoristas permaneceriam inalterados. Então atenção, se você ler com calma, você vai ver que ele diz que nesse novo modelo, né, alguns custos não existiriam mais, gastos que hoje os motoristas precisam ter para tirar a CNH, né, no novo modelo não existiria, né, mais esse processo. Então, o que acontece? Você não vai permanecer inalterado, vai alterar, né? Para o bem do motorista, vai alterar. Alternativa C. Trazem o inconveniente de que olha lá a palavra todo de novo, de que todo o processo para obtenção precise ser refeito anualmente, né? A palavra que precisa ser grifada aí, a fim de se evitarem fraudes. Bom, então é importante que se entenda e se leia no texto que o processo para obtenção ela não precisa ser feito anualmente para todos, né? Algumas pessoas vão ter que fazer anualmente, né? Que é o que ele explica, quem tem mais de 70 anos, 70 ou mais, né, vai precisar refazer anualmente. Mas não são todas as pessoas. A maioria, né, até aquelas que têm até 55 anos, vão refazer a cada 5 anos. Né? Então, quando você lê anualmente e lê a palavra-chave todo, você tem aí um problema, tudo bem, que torna essa questão errada. E vamos na que sobrou, né, que é a alternativa correta, a alternativa D, a gente vai marcar, diz assim: beneficiam usuários pela simplificação do processo de obtenção e autoridades devido aos novos recursos antifraude. É essa, né? Então, toda a intenção de transformação da Carteira Nacional, né, a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, ela funciona, como é de se esperar, para, pelo menos em tese, facilitar a vida, como ele diz aqui, né, dos usuários, né, e das autoridades, né, criando recursos antifraude, novos recursos antifraude. Por isso, essa é a alternativa D, a alternativa correta. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro e vamos até o próximo exercício em que a gente vai continuar com esse texto, trabalhando outras questões de interpretação de texto.